Graça e paz, meus irmãos. É bom estarmos aqui mais uma vez para podermos refletir acerca da palavra do Senhor e acerca da sua vontade para cada um de nós. É bom estarmos juntos novamente. Quero agradecer a Deus por mais este momento, a qual Ele tem permitido que nós tenhamos de reflexão acerca da sua palavra e da sua vontade. Quero agradecer a cada irmão e a cada irmã que se dispôs neste momento a ouvir, algo da parte de Deus para os nossos corações. Amém? Irmãos, como de costume, eu quero, juntamente com os irmãos, abrir no Evangelho de João, segundo escreveu João, de Jesus Cristo, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 1, com os irmãos. Fica logo após o Evangelho de Lucas e antes do Evangelho e antes de Atos dos Apóstolos. Diz assim a palavra do Senhor no capítulo 1. Eu vou ler o versículo 1, 2 e 3 e 14 com os irmãos. Diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Pleno de graça e de verdade, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Irmãos, essa videoaula, ela é uma continuação da videoaula passada que nós tivemos, e nós estamos falando sobre a doutrina de Cristo, sobre Cristo. Nós falamos sobre a sua pré-existência e nós falamos também sobre a sua encarnação. Jesus, ele pré-existia, junto com o Pai e com o Espírito. Então, ele estava na criação, na fundação do mundo, como diz aqui o texto que nós acabamos de ler, dá ênfase a essa possibilidade e a essa verdade. Hoje nós vamos falar sobre a sua humanidade, vamos citar alguns versículos bíblicos, ou vamos comentar acerca de alguns versículos bíblicos que comprovam sobre a sua humanidade, e vamos também citar alguns versículos bíblicos, algumas passagens bíblicas acerca da sua divindade. A Bíblia, quando nós nos deparamos no culto, em alguns momentos, ouvimos o pastor ou algum irmão falar que Jesus era homem e Jesus era Deus. É verdade. Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus. Ele não é uma mera mitologia grega, que fala que esse Deus que se transformou em homem era metade homem e metade Deus. Não, ele é 100% homem e 100% Deus. E nós vamos ver aqui algumas passagens bíblicas que vai nos orientar acerca destes momentos e dessas verdades acerca de Cristo. Em Gálatas capítulo 4, versículo 4, vai falar que ele possuía um corpo humano nascido de mulher. Nós vamos ver que nós lemos na aula passada que Jesus, ele nasceu do ventre de Maria. E vamos ver isso na passagem no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Mateus. Nós vamos ver esses acontecimentos. Ele, como homem, ele é sujeito a crescimento. Em Lucas capítulo 2, versículo 52,
né? Vai falar que Jesus ele crescia no conhecimento, crescia em estatura, como um homem normal. Visto e tocado por homens, em 1 João capítulo 1, versículo 1, vai falar sobre isso. Ele foi visto e tocado por homens. Ele não é uma mitologia, ele é real, ele foi real aqui neste mundo, ele é real e ele está presente entre nós por meio do Espírito Santo. E isso é um privilégio tão grande que nós temos em nossas vidas, ter Jesus ao nosso lado, por intermédio do Santo Espírito. Ele foi homem, porém, ele viveu sem pecado. Vai falar isso em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Né? Se Jesus tivesse pecado, como que ele ia ser alguém que nos resgataria, né, das mãos do inferno, do inimigo? Jesus, ele viveu neste mundo sem pecar. Jesus, ele foi pleno em suas palavras, pleno em suas atitudes, pleno, né, em tudo que ele fazia. Ele foi 100% santo e por isso nós somos justificados através da sua santidade, da sua bondade e misericórdia para com as nossas vidas. Ele, como homem, ele possuía alma e espírito humano. Em Mateus capítulo 26, versículo 38, vai falar isso. Ele possuía alma e espírito humano. Ou seja, ele era como nós, né? Tinha alma e espírito. Ele foi sujeitado às limitações da humanidade. Ou seja, que limitações são essas? Sentiu fome? Em Mateus 4:2 vai falar sobre isso. Sentiu sede? Em João capítulo 19, versículo 38. Se cansou? Em João capítulo 4, versículo 6. Chorou? Em João capítulo 11, versículo 35. Foi tentado? Em Hebreus capítulo 4, versículo 5. Recebeu nomes humanos como filho do homem. Lucas capítulo 19, versículo 10. Jesus, filho de Davi, quando vai falar Jesus, filho de Davi, em Marcos capítulo 10, versículo 47. Ou seja, Jesus, assim como nós somos limitados, o nosso corpo físico ele é limitado, ele sente fome, ele sente cansaço, sono, fadiga. Jesus ele teve essas reações fisiológicas como nós sentimos. Jesus não foi nenhum ET, né, como se diz aí, quando se fala de uma pessoa que veio de outro mundo, eles falam que é o ET. Não, Jesus não foi nenhum ET. Jesus foi homem como nós. Ele habitou entre nós, como diz aqui o texto que nós acabamos de ler. Ele habitou entre nós, né? Se fez carne. Como homem, Jesus ele foi capaz de morrer. Jesus, na sua condição humana, ele morreu. Assim como nós um dia iremos morrer. Se nós não morrer, seremos arrebatados com ele, para vivermos eternamente com ele. Mas Jesus, como homem, ele morreu, como qualquer outro ser humano morrerá. Bom, e Jesus também é 100% divino. Provado pelos seus nomes, né? A sua divindade é provada pelos seus nomes. Em Hebreus capítulo 18, versículo 18, diz que ele é Deus. Em Mateus 16, 16 diz que ele é filho de Deus.
Em Mateus 22, 43 e 45 diz que Ele é Senhor. Em Apocalipse 19, 16 diz que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A sua divindade ela é provada por suas características. Lembra que quando eu falei de Deus Pai, nós vamos tratar sobre os atributos ou características dele. Assim como Deus Pai, ele é onipotente, onipresente e onisciente, Jesus também, como Deus, como em aspecto divino, ele é onipotente, onipresente e onisciente. E aonde estão estes textos que comprovam isto? A sua onipotência está em Mateus capítulo 28, versículo 18, sua onipresença, Mateus 18, 20, e onisciência em João capítulo 1 e versículo 48. Como característica, ele é a vida, está em João capítulo 5, versículo 27, ele é a verdade, né? Quando fala que Jesus ele é a verdade, diz que ele é a única verdade, ele é a própria verdade. Está em João capítulo 14, versículo 6. Ele é imutável, né? Ele tem a sua imutabilidade, ele não muda as suas atitudes, o seu pensamento, é sempre o mesmo e ele é imutável. Em Hebreus capítulo 13, versículo 8, vai falar sobre isso. A sua divindade também é provada por suas obras. Ele estava na criação, né? Como nós lemos aqui, João capítulo 1, versículo 1, que diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Como eu disse para os irmãos, quando eu me atento à questão, quando o evangelista João fala no princípio, eu vou lá em Gênesis, que vai falar que no princípio, Deus criou, os céus e a terra. E Jesus, ele estava ali nessa criação, nesta obra da criação. Ele dá sustentação em Gálatas capítulo 1, versículo 17. Ele, como ser divino, ele perdoa pecados. Em Lucas versículo 7, 47 ao versículo 50. Ele dá julgamento, João capítulo 5, versículo 27. E ele enviou, quando nós vamos ler João 15, 26, vai falar que ele nos enviou o Espírito Santo, o Consolador, para estar conosco até a consumação dos séculos. Como ser divino, ele tem essa capacidade, ele tem essa propriedade, ele tem essa peculiaridade de fazer com que nós não venhamos ficar só. Ele nos enviou o Santo Espírito para estar conosco até a consumação dos séculos. A sua divindade ela é provada pela adoração oferecida a ele. Por anjos, em Hebreus capítulo 1, versículo 6, nós vamos ver os anjos, adorando a Jesus. Por homens, os próprios homens adorando a ele. Em Mateus capítulo 14, versículo 33. Por demônios, Marcos capítulo 5, versículo 2 ao 8. E por todos, Filipenses 2:10. Então, meus irmãos, aqui nós nos deparamos com algumas características de Cristo. Ele, como um ser divino e um ser humano, mas na sua humanidade, no seu aspecto humano, ele não pecou. Ele se restringiu de todo o pecado. Jesus, ele fez com que nós tivéssemos a oportunidade, o privilégio de podermos estar aqui neste momento. Foi através
da sua resistência contra as tentações deste mundo, que fez com que levasse-o na cruz e morresse por nós, para nos salvar e purificar de todo o pecado. Como eu disse em aula passada, meus irmãos, ele se tornou injusto para que nós pudéssemos estar justos diante do Pai. Porque o Pai é justo. E como um Deus justo, ele aplicará a sua justiça. Só que quando ele vai aplicar a sua justiça em nós, nós deveríamos ser fulminados. Mas a justiça que estava em Cristo, ela veio para nós. Veio para nós e o Pai, ele olha para nós como pessoas justificadas. E por isso nós temos este privilégio de podermos estar ouvindo a palavra, poder estar vivos hoje, transformados pelo poder da palavra. Então Cristo, ele é Deus. Ele estava desde o princípio da criação e se fez homem, habitou entre nós, para que pudéssemos ter salvação. Muitos vão falar que Jesus, ele veio para nos conhecer, para passar nossos sentimentos. É verdade que ele passou tudo isso, mas a intenção de Jesus vir ao mundo, ser como homem, se dispor de toda a sua glória, foi para nos salvar, nos purificar de todo o pecado. E quando viesse um acusador, nós tivéssemos a oportunidade de ser justificado por ele. Quando o acusador vem nos acusar, nós temos o privilégio de nos achegarmos a ele e ele nos justificar perante o Pai. E aos olhos do Pai nós sermos justos. Este é o grande privilégio da salvação, a eternidade, a salvação da nossa alma. Cristo, ele é e sempre será o verdadeiro Deus. Não há outro caminho. Ele vai explicar isso para os seus discípulos. Olha, eu sou o caminho e eu sou a verdade. Ninguém vai ao Pai se não for por mim, ou seja, ninguém tem acesso ao Pai se não for através de mim. Ele é a ponte que nos leva ao Pai, que nos leva à eternidade. Eternidade de alegria, de paz. Por isso, somente Ele, só Ele, tem essa capacidade. Não existe outro Deus, não existe outro profeta, não existe outro mediador ou mediadora que nos levará ao Pai. O único mediador entre Deus e os homens se chama Jesus Cristo. Habitou entre nós. E esse Jesus é esse que João fala, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade.
e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Meus irmãos, que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos e que os irmãos possam, nessa pequena videoaula que nós tivemos neste momento, terminando, né, esta questão de Cristo, os irmãos possam refletir acerca quem vocês ou quem nós temos adorado, quem nós nos propomos a ter ideia de que é o nosso mediador entre Deus e os homens, entre Deus e nós. Será que nós estamos colocando algum outro ou alguma outra como mediador entre nós e o Pai? Será que Jesus ele não é suficiente? Jesus ele é suficiente. Jesus ele é o único. Diz a palavra que os discípulos queriam ver o Pai. E ele virou para os discípulos e disse: olha, quem vê a mim vê o Pai. Então, meus irmãos, que nós possamos refletir sobre isso. E que Jesus ele veio a ser o nosso caminho, a nossa verdade a cada dia. Que nós não possamos perder este foco. Que nós não nos deixamos ser ludibriados ou enganados por este mundo que tenta engolir, vivos aqueles que estão em Cristo. Que nós nos firmamos na palavra, porque ela é nossa regra de fé e prática. Que Deus possa abençoar a cada um, a cada dia mais, e até a próxima videoaula. Deus abençoe a cada um. Amém?